mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí pra mim, moço?", murmurou o mendigo, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Não, não tenho", disse o estranho, logo perguntando: "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha", disse o mendigo. "Já nem sei há quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?", perguntou o estranho. "Não", respondeu o mendigo. "Pra quê? Não tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo então resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. "Hoje eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam, do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Não é apenas um direito, mas um dever de cada ser humano ir em busca dessa riqueza, que sempre esteve aí com você, adormecida, aguardando sua atitude de ir ao encontro dela. Não espere mais. O tempo que você possui para desfrutar de sua vida aqui na Terra é curto, limitado e a cada dia caminha em direção ao fim. Não tenha medo. Como bem disse William Shakespeare, não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas. Quando usamos aqui a palavra riqueza, nos referimos à verdadeira riqueza, que é, como vimos, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável. Tudo o que fazemos em nossas vidas tem como finalidade alcançar esses objetivos. Mas se essa riqueza está disponível dentro de todo ser humano, o que então nos impede de alcançá-la? A resposta está na falta de capacidade que temos para lidar com nossa própria mente e para utilizá-la da forma correta, a nosso favor. O excesso de pensamento a que nos submetemos atualmente causa um ruído mental constante que nos impede de encontrar a área de serenidade interior em nosso cérebro. Pensar se tornou uma doença que acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam desordenadamente e temos um câncer. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa sua mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Acreditar que você é a sua mente. Eis aqui o problema. O instrumento se apossou de você. Você conseguiria se livrar dos seus pensamentos? Certamente que não. Então, é porque sua mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora, mesmo sem ser. A liberdade começa quando percebemos que não somos essa entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade a uma certa distância. No momento em que nos afastamos e começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência e atingimos um estado chamado de iluminação. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar para a realidade. Quando alguém vai ao médico e diz: "Doutor, ouço uma voz dentro da minha cabeça", provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, ou algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, os quais se manifestam como monólogos ou diálogos contínuos. Não é raro que essa voz se torne o pior inimigo de nós mesmos.
Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que nós podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que essa voz fica lhe dizendo. Fique atento também e principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer quando digo observar o pensador. Ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue ou condene nada, porque fazer isso significaria que a mesma voz estaria voltando pela porta dos fundos. Você logo perceberá, lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente livre. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. É o fim do pensamento compulsivo e o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que até então era encoberto pela mente. Não é algo simples de se alcançar, mas com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a genuína alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e da vitalidade, então não valeria a pena. Mas é exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente livre, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes, pois quanto mais identificados estivermos com os nossos pensamentos, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, em outras palavras, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional que teremos que experimentar, tenhamos ou não consciência disso. Tenha cuidado. A todo instante a emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você, podendo lhe causar prejuízos irreparáveis. E são essas cargas emocionais que nos consomem a energia vital, aniquilando o nosso prazer de viver.